Então estamos no Museu da Imagem do Som, no Palácio Azulejos, no dia 28 de abril de 2015, uma terça-feira, às 15 horas e 50 minutos. Quem está gravando é o Orestes, funcionário do museu, e vai gravar o depoimento, né, da Sônia, que também é funcionária do museu. É o arquivo 1. Então, vamos começar a falar sobre o que é o museu, né? Naqueles textos que você apresentou no DOC 360. Primeiro é a questão conceitual teórica sobre o que é o museu e a polêmica, diferentes interpretações. Depois que a gente fala do MIS. O que foi apresentado na aula do DOC foi uma proposta de inserir, fazer uma relação entre o que é o fazer museográfico, a discussão museográfica e a produção de documentário, né? Para isso eu escolhi 2 textos, que entre tantos eles colocam o debate que se tem feito sobre a atividade do museu nas últimas décadas do século passado e início desse século XXI. Um deles é um texto do professor Piano Bezerra de Menezes e o outro do Mário Chagas. Por que é que eu escolhi esses 2 profissionais? São 2 profissionais extremamente envolvidos na história da museologia brasileira, né? No fazer museográfico. O professor Piano com uma carreira bastante conhecida na USP, no Museu do Ipiranga, com envolvimento muito grande na arqueologia, e o Mário Chagas, que é um museólogo que tornou-se uma figura muito importante nas últimas décadas, especialmente nos últimos 15 anos no Brasil, com a atuação que ele levou para o IBRAM, toda uma conceituação da museologia social e dos pontos de memória, de uma rede de pontos de museologia social no Brasil, né? Entre esses 2 textos, há um consenso da criação do museu, da instituição museu, como um espaço de poder, um exercício de poder, que uma classe social, num determinado momento histórico, lança a mão, torna-se uma necessidade na sua disputa política, né? O grande momento colocado é quando, na Revolução Francesa, a ascensão de uma camada da sociedade, da burguesia, ela se apodera de toda a produção do conhecimento científico, artístico, das sensibilidades, do conhecimento técnico que a humanidade havia produzido até então e que estava sob o poder de uma nobreza que ela depõe, que é deposta, e ela faz uso disso para se ilustrar e para propor uma relação com a sociedade que é de contemplação desse conjunto de conhecimentos, né? E, obviamente, uma contemplação que reforça o seu poder enquanto classe que propõe um novo modelo de sociedade. Esse modelo clássico de museu, que é um museu calcado no acúmulo de patrimônio e na exibição desse patrimônio, que é um patrimônio que ele é colocado como uma gramática de poder, né? Ele é esse modelo que é espalhado para o mundo, para os outros lugares do planeta, que são conquistados a partir desse momento, principalmente, né? Toda a expansão que se dá no que se chamou de terceiro mundo, né? No mundo não europeu, o museu vem também como um fortalecimento das estruturas de poder. Especialmente no Brasil, isso acontece, é assim que os grandes museus nacionais são criados, mas aí há uma análise, principalmente no texto do professor Piano, do debate realizado na museologia brasileira nas últimas décadas do século XX, onde
basicamente 3 modelos se colocam. Esse modelo do museu clássico, né? Os museus chamados os museus interativos, os museus espetáculos, os museus do divertimento, onde a comunicação está em primeiro lugar, e todo um avanço também do que se denominou de ecosmuseus e museus comunitários. A crítica que o Piano coloca, que é preciso entender esse processo e a quem serviu cada um deles e como é que isso se dá. Os 2 textos eles foram produzidos na virada do século XX para o século XXI, né? E eles têm essa preocupação exatamente de fazer essa retrospectiva. Por sua vez, o Mário, ele aprofunda a questão da museologia social, dos desafios que ela se coloca e de como esta forma de atuação é uma ferramenta de luta política que vai trabalhar com uma ideia que é não só a memória, o poder da memória, tá? Mas a memória como poder, nessas 2 relações. Então, é preciso problematizar a memória como poder. E a apropriação que vários segmentos, grupos comunitários, movimentos sociais passam a fazer dessa ferramenta de luta e passam a tomar para si o protagonismo na produção das suas experiências museais, né? E aí nós temos toda uma diversidade de propostas que acontecem, que se instalam no Brasil. E eu acho importante, eu coloquei esse texto no debate da aula, porque a partir daí houve um desenho de uma política pública implantada no Brasil, né? Que é preciso hoje, quando a gente percebe 2013, o encontro do ICOM no Brasil, quando a gente vê o fortalecimento das redes dos museus, da museologia social, dos pontos de memória, as redes de fortalecimento dos lugares e dos territórios que são visibilizados como espaços de memória das comunidades tradicionais, e isso por elas num fazer que não vem com uma relação com o mercado, né? Hoje, em 2015, é preciso ver isso em perspectiva de como é que isso se moldou, qual o embate travado no final do século XX e que uma parte dele conseguiu se materializar em políticas públicas. É importante isso para a gente também entender, a partir aqui do nosso museu, do Museu da Imagem do Som de Campinas, nesse momento em que a gente começa a discutir os 40 anos do museu, fazer a pergunta em que momento um museu da imagem e do som se tornou uma necessidade para um determinado setor da sociedade campineira do ponto de vista da disputa política, né? A que serviu, né? E aí a gente tem que fazer essa revisão desse percurso para problematizar o MIS hoje. Acho que a gente já podia um pouco entrar nessa discussão, né? Que para além de ficar debatendo qual modelo de museu, que isso é sem dúvida nenhuma um debate importante, né? Mas hoje existem convivências dos vários modelos, desde o modelo do museu patrimonial clássico, dos museus universitários, aos ecomuseus, aos museus de comunidade, aos museus de território, até os museus que não têm um acervo nos moldes tradicionais. E aí o Mário tem uma fala que eu acho interessante, que ele coloca que antes de mais nada, ele não de forma alguma desqualifica, despreza, ou muito pelo contrário, as coleções clássicas, mas que um museu, para uma ação museal, a coleção, o patrimônio, o acervo, ele deve estar fincado num debate político essencialmente ligado ao presente. Ele não deve ser um fortalecimento de estruturas que enrijeçam ou camuflem
os conflitos do momento presente, né? O museu tem, entre todas as suas possibilidades de atuação, mas ele tem como função essa problematização, exatamente porque ele nasce disso. Obviamente ele pode ser o oposto disso, né? Ele pode estar a serviço de ocultar o conflito, ocultar o debate. Nesse sentido, pensar o Museu da Imagem do Som em Campinas é preciso pensar o momento que ele foi criado e em que estrutura de institucionalização da memória ele foi gestado, né? O museu foi oficialmente criado em 1975, num período em pleno vigor da ditadura militar, que no plano municipal trazia para a cidade uma série de investimentos principalmente das grandes construtoras, das grandes montadoras, no momento em que a institucionalidade pública, o desenho da máquina pública é totalmente refeito para atender essa demanda do capital na cidade, onde é uma junção muito clara dos interesses do capital, da grande indústria e do capital imobiliário. Por um outro lado, uma efervescência de manifestações culturais no campo da visualidade, num momento em que a visualidade ela começa a ter as suas fronteiras esgarçadas, não mais só no campo das artes plásticas, da fotografia, o cinema, tudo isso passa a ser um campo da visualidade que, tanto no meio acadêmico como nos movimentos culturais, começam a se juntar, né? a ter as suas confluências mais explicitadas. E aí é preciso a gente recuperar uma informação que Campinas tinha, desde o final do século XIX, nos teatros, um centro aglutinador das manifestações culturais. O Teatro São Carlos, que foi criado em 1850, existiu até 1922, foi esse grande palco das manifestações culturais na cidade. O que se colocou no lugar dele, exatamente no mesmo lugar, o Teatro Municipal, que teve uma vida útil, né? Existiu de 1930 a 1965, nesse período, ele foi o grande centro cultural de Campinas, que primeiro foi criado como um símbolo da modernidade, do poder da elite cafeicultora na cidade na década de 30, como uma grande edificação, mas com o passar do tempo, ele passa a receber programações que não eram exatamente as favoritas e as favorecidas por esse tipo de política cultural. É toda uma programação ligada à música popular, ao teatro popular, às manifestações folclóricas, às atividades políticas. Então, aí eu recupero uma fala do Mário no texto dele, que ele diz exatamente isso, né? Que as instituições de memória, eu amplio para as instituições culturais, o poder circula todo em seu corpo, embora grande parte dela tenha sido criada para uma função específica, um discurso de poder, o contradiscurso, essa produção dessa contramemória, essa contramola, acaba acontecendo no próprio seio dessa produção cultural. Essa é a dinâmica cultural. E o teatro, que existiu em Campinas de 30 a 65, foi esse palco, né? E um lugar de confluência, um lugar de mistura, um lugar onde fotógrafos, artistas, músicos, pesquisadores, porque lá havia uma biblioteca, ativistas políticos se encontravam. E a decisão de destruir esse teatro, demolir esse teatro, ela está embalada num processo de expansão do capital imobiliário, mas é impossível não ver nisso também um processo de fragmentação do discurso cultural. Por sua vez, o movimento fotográfico na cidade nesse período, ele ainda é uma mescla
de relações que vai desde o mercado, da produção fotográfica para o mercado, a produção fotográfica que passa a ser estimulada pelos fotocineclubes de uma forma mais incisiva em Campinas. Campinas tem uma grande Bienal de Fotografia nos anos 60, mas ainda num viés da fruição, num viés da apreensão de uma técnica e de um discurso de engrandecimento pelo acesso a um conhecimento dado como ilustrado, como burguês, né? Mas junto com isso, nos anos 60, nós temos também aqui na cidade um outro processo, que é a ação dos cineclubes universitários, do cineclube universitário em especial em Campinas, que vai numa outra direção, de debater a imagem, de debater o poder da comunicação e da produção de conhecimento dada pelo cinema, de procurar trocar informações. Então, o museu é criado também com esse caldo todo, um caldo conservador, mas também que encontrava ressonância nessa vida, nessa efervescência de Campinas. E quando eu falo efervescência aqui, eu não estou querendo dizer nada grandiloquente. Não, é conservador, sem aprofundamento das fissuras que existem na sociedade, sem um discurso de enfrentamento ao status quo estabelecido naquele período. Mas é nessa mistura toda que o museu é criado em 75, que é muito na figura do próprio seu Henrique de Oliveira Júnior, que não por acaso foi a pessoa escolhida por um dos políticos da cidade nos anos 50 para fazer um trabalho de, eu diria assim, de aproximação com a periferia da cidade, exibindo filmes vindos do consulado americano. Depois ele se torna o fotógrafo oficial, o encarregado de dar presença, de dar representação imagética para o poder em Campinas. Mas ele traz também a contradição da sua formação, da sua origem de classe. E, por outro lado, a Daís Peixoto é uma estudante que vem da PUC, né? Uma migrante que vem de uma raiz rural para Campinas, que vê nessa cidade essa ascensão, e é nessa mistura de contradições que o museu é criado. Dentro da lógica da cidade nesse período, ele é criado com um viés conservador, ele é criado para produzir uma imagem cosmopolita, moderna, homogeneizada da cidade, né? E ele vai cumprindo essa função. Ele fica no Centro de Convivência Cultural, que é o grande equipamento instalado nesse período, também inaugurado em 75, né? Aqui cabe um pequeno parênteses, que 75, 76, aliás, de 74 a 76, tem esse redesenho da vida cultural de Campinas, que é a criação do Castro Mendes, no antigo cinema na Vila Industrial, a inauguração do Centro de Convivência, do Museu da Imagem e do Som, e a reformatação de toda a estrutura administrativa com a criação da Secretaria Municipal de Cultura, independente de outras funções que ela tinha antes, ligado à educação, até à saúde pública, já teve tudo misturado nos processos políticos anteriores. Então, o museu nasce nesse período, só que ele vai fazendo, exercitando, né, e sendo exercitado por vários atores, por vários grupos. Ele fica no Centro de Convivência até 91, né? E é preciso entender esse período 75 a 91 como, no meu entendimento, um período em que ele vai ao extremo daquilo que ele foi criado para ser, né? Ele foi criado para ser essa representação da imagem da cidade, mas ele vai ultrapassar isso pelas mostras de cinema que ele realiza. Ele vai organizar mostras de cinema no então Teatro Castro Mendes,
vai ser um espaço de debate, de circulação de produtores de cinema. E em 91 esse processo se encontra no seu limite. Por quê? Porque há toda uma mudança na tecnologia de produção de imagem, há toda uma mudança no que se pensa como um museu e um museu ligado à visualidade no Brasil. Nesse período em especial, vários debates sobre a cultura como um ramo do mercado, né? É a grande década do neoliberalismo, né? Onde o mercado resolve todos os problemas, né? Onde há um esvaziamento, uma proposta de esvaziamento do Estado e do público, né? Para que o mercado resolva, e a cultura é, em todos os campos, né, colocada como uma mercadoria. E o museu, na década de 90, ele é retirado do centro de convivência, passa a ficar em espaços não adequados, tidos como provisórios, onde ele vai ser considerado como um espaço secundário, um espaço provisório e temporário, porque um grande projeto de museu está sendo pensado, que é um museu com uma grande área de exposição, é o grande museu onde há várias indicações nos projetos feitos de que esta especificidade do museu tem uma interface, uma discussão grande com o mercado, com a possibilidade de atrair investimentos de empresa, né, para que o museu tenha o que se considerou naquele momento uma nova vida. Então, é um outro projeto de museu, também por uma proposta de que não é mais o poder público que investe, é preciso uma grande empresa, e o museu tem que se renovar, né, tem que se colocar em diálogo com uma proposta de mercado. Vários espaços foram pensados para isso, né? Desde onde é o Giovanetti, como o próprio Lago do Café, nesse período. E o museu vai para um casarão no Lago do Café, em 94, onde lá fica até 96. E não era propósito instalar um museu no casarão onde se estava, a proposta era construir um anexo, que por sua vez também não foi construído, é outro projeto que não andou. E em 96, e nesse período o que o museu faz, né? E não é o museu que faz. Aí eu acho que é importante dizer algo que eu acho que é imprescindível, assim, né? O museu não faz, quem faz são os trabalhadores do museu. São as pessoas que estão no museu. E o que fazem os trabalhadores do museu nesse período, né? Que são funcionários públicos de uma formação bastante diversificada. Há um aprofundamento num debate sobre a história da cidade. Então, várias pesquisas são feitas sobre a história política de Campinas. O museu se propõe a ser um centro de discussão, de debate, documentação da história política. O projeto de história oral se consolida nesse período, e também a continuidade de um projeto de cinema público, gratuito, e de um centro de difusão da cultura cinematográfica mundial. Nesse período é uma parceria com a Sala Cinemateca do Senac, onde por um ano é realizada uma série de debates, né? E em 96, quando o Palácio dos Azulejos foi desocupado pela Sanasa, que ficou aqui durante décadas, a administração pública não tinha um projeto para esse prédio, não sabia o que fazer com ele naquele momento. E o museu é trazido para esse prédio. Ele vem para esse prédio como uma estratégia de ocupação, mais uma ocupação, que eu diria assim, foi uma ocupação vista de formas diferentes. A administração via como colocar o museu aqui, como estancar um problema. Não sabemos o que fazer com o prédio. A proposta não era integrar o museu do prédio, não era dar garantias da continuidade do museu aqui. Como o museu podia ficar em qualquer lugar, ele podia ficar aqui também.
Só que para a equipe do museu vir para cá, instalar um museu aqui, fazia parte sim de uma estratégia de voltar a estar no centro da cidade, literalmente ocupar um espaço nesse prédio, que já foi um prédio ligado à imagem do poder na cidade, e criar aqui relações com movimentos sociais, com grupos, com instituições que garantissem o enraizamento do museu nesse prédio. Não só no prédio, mas tem uma ação de enraizar o museu na dinâmica dos movimentos sociais da cidade no presente. Então, eu quero fazer um parêntese aqui, porque eu acho que aí o museu, o MIS de Campinas, ele começou a se entender como um espaço de preservação de acervos extremamente importante, então uma ação patrimonial séria, importante para a cidade, de uma forma que amplificada, de uma forma que não é só para alguns dos segmentos da cidade, mas entender a cidade na sua pluralidade e diversidade, mas talvez até principalmente a construir um outro patrimônio, que são as relações do museu com a contemporaneidade, com aquilo que eu recupero da fala do Mário, que é o acervo de problemas do museu. Qual é o acervo de problemas do museu hoje? Qual é o acervo de problemas da cidade hoje? Nesses 8 anos, de 96 a 2004, a equipe do museu, ela realiza muitas ações que vão reaproximar e vão fortalecer alguns laços que o museu já vinha historicamente construindo com o público, né? Que isso é hoje, no meu entendimento, a grande fortaleza do museu. Isso sem ter a sua sede em condições de abrigar público. O Pedagogia da Imagem, a Sala Glauber Rocha, os debates realizados, o projeto de história oral, o registro dos movimentos, das lutas políticas em Campinas, todo o debate que o museu documentou em torno da demolição do próprio teatro, né, em 98. Isso tudo foi isso não foi, na minha perspectiva, algo que se deu de forma nenhuma aleatória. Foi uma forma de pensar, de criar uma estratégia de enraizamento do museu. Apesar do seu claustro, porque o museu estava fechado num prédio onde ele não podia receber o seu público, né? Ele não podia ter essa ação. Então o museu começa a pensar que todo o território da cidade é um território para ele trabalhar. Aí em 2002, com a gestão do Toninho Isalene, começa a se rediscutir o uso desse espaço, começa a se discutir o uso do Palácio dos Azulejos, né? Porque o Toninho tinha um apreço por esse prédio, pela capacidade que esse prédio tem de sintetizar o embate político na cidade de Campinas, o embate que se dá pelo que é a arquitetura monumental na cidade, feita por uma elite para se sustentar, né? O embate que se dá do que é um espaço público, posto que aqui foi a primeira prefeitura, depois a Sanasa, e como isso poderia ser revertido, como isso poderia ser reutilizado, né, com uma outra lógica, e como poderia ser até o símbolo material dessa nova lógica, dessa nova política, dessa nova prática política cultural. Penso que o projeto do Toninho para esse espaço era esse, né? Isso até por questões que ele mesmo colocou. E o museu, nesse processo, nessa proposta, tem um potencial gigantesco. O Museu da Imagem e do Som, e eu não estou falando do Museu da Imagem e do Som no contexto de 75, nem no contexto de 90, exatamente no contexto de 2002.
ele tem essa potência. Com o assassinato do Toninho, toda uma indefinição política que se obviamente o objetivo era exatamente esse, né? Inviabilizar esse embate na cidade, o que o museu fez, o que a equipe do museu fez, foi buscar a interlocução com a gestão e mostrar como o museu tem sim esse papel e essa potência, exatamente por estar no centro da cidade, por estar num prédio que é um palacete e por poder fazer, por conta da sua problematização do que são as coleções do museu, do que é o prédio e do que é a ação museológica, problematizar as relações de memória e poder em Campinas. Essa era a questão colocada. E com isso o museu foi efetivado aqui, né, no Palácio Azulejo, em 2004, né, quando ele é aberto ao público, ainda em condições não totalmente ideais, ainda faltando uma grande parte do projeto para ser finalizado, especialmente as salas de cinema e a reserva técnica. E de 2004 a 2014 é um outro momento da vida do museu, mas é um outro momento calcado nessa história, calcado nesse acúmulo, né? Que acho que o Orestes falou isso uma vez, eu sem dúvida nenhuma, eu acho que isso é central. Eu desconheço realmente em um outro momento, em outra situação, um outro exemplo, que uma comunidade tenha ido às ruas para clamar por um museu. É porque esse público conhece o potencial do que o museu se propõe como espaço de discussão a partir do acervo dele, né? E a partir do que o museu já vem realizando aqui dentro, com debates, com mostras de cinema, com exposições, com cursos, com uma apropriação que os movimentos culturais e sociais passaram a ter do museu, tanto que hoje grande parte da programação do museu é uma programação autogestionada. Os coletivos têm autonomia em fazer as suas programações aqui. Não conheço um outro espaço que isso aconteça numa instituição ligada, vinculada à esfera governamental. Obviamente que existem espaços em instituições de memória, exemplos, né, dessa prática em instituições de memória dos movimentos sociais, mas num espaço da esfera governamental, eu não conheço com a força que tem aqui hoje, aqui no museu hoje, né? Então, e aí, fazendo uma revisão desses 40 anos, né, eu acho que é possível fazer algumas perguntas, alguns questionamentos, né? O museu surgiu de um processo conservador, de um processo de criar de homogeneizar uma imagem do que é cultura e do que é a representação visual da cidade. Obviamente que faz parte disso o ocultamento das contradições, dos conflitos, né, de um determinado setor empoderado da cidade em 75. Todos os momentos, nesses 40 anos, em que o museu deu um tombo nessa sua proposta inicial, ele foi lá e ele foi tomado pelos movimentos, ele se tornou um instrumento dessa contra-memória, dessa inversão dessa relação entre memória e poder na cidade. Ele sofreu ataques, a sua sede sofre ataques desde ataques camuflados de projetos maravilhosos que vão remodelá-lo, como ações de que aqui não é o espaço ideal porque o prédio não comporta, ou de se levar para um outro lugar, porque, enfim, N argumentações
que no fundo tem uma intenção de diluir esse lugar, esse espaço e essa dimensão do encontro entre vários grupos, várias cidades que se encontram dentro do museu hoje. Porque se a gente vem aqui ou numa sessão das exibições, ou num curso, ou na abertura de uma exposição qualquer, o que a gente vê aqui é essa pluralidade da cidade aqui. Eu acho que deu por hoje. Tá bom, né?